Fala pessoal, bem-vindos ao canal Lucas Pereira Educação Financeira e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante para quem quer investir em ações. Hoje nós vamos falar sobre a Vale, então eu vou analisar com vocês os principais indicadores, falar um pouco sobre essa empresa, o que está acontecendo com ela, quais as perspectivas e se vale ou não a pena você investir nessa empresa. Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse aqui. Então, quem é a Vale? A Vale é uma das principais mineradoras do mundo e uma gigante brasileira. Ela lidera a produção aqui no Brasil de minério de ferro e de pelotas, que são componentes essenciais para a produção de aço. Além disso, a Vale também é uma das principais produtoras de níquel, um minério utilizado na produção de baterias e instrumentos tecnológicos. A empresa ela tem operação em mais de 20 países e tem uma infraestrutura impressionante, incluindo portos, rodovias, ferrovias e também hidroelétricas. Tudo isso visando favorecer a logística da empresa. Então agora que você já sabe quem é a Vale, eu vou passar rapidinho sobre alguns indicadores que essa empresa aqui apresenta. E o primeiro deles é o Dividend Yield, ou seja, os dividendos. Atualmente, esse indicador da Vale está em 9,76% ao ano, ou seja, ela distribui quase 10% de dividendos ao ano para você que é acionista dessa empresa. E esse é um número bem interessante para quem busca uma renda passiva, um dividend yield anual bem legal. O PL da empresa, ou seja, o preço sobre o lucro, atualmente ele está ali na casa de 5,16, ou seja, isso quer dizer que as ações da empresa estão sendo negociadas a um valor relativamente baixo relacionado ao lucro que a empresa apresenta. O terceiro indicador que nós temos aqui é o PVP, ou seja, preço sobre valor patrimonial. Hoje, o PVP da Vale está aproximado ali em 1,15, ou seja, ela não está nem muito cara e nem muito barata, ela está próximo do preço justo dela. E o quarto indicador que nós vamos falar é o ROE, R-O-E, que é o retorno sobre o patrimônio. Esse indicador está em 22,31%. Isso significa que ela consegue gerar isso de retorno em relação ao dinheiro investido pelos acionistas. Então, analisando esses indicadores que eu trouxe para você aqui, é claro que existem diversos outros, mas esses indicadores aqui, eles mostram que a Vale pode ser sim uma opção interessante para os investidores. Mas Lucas, se a Vale é uma empresa tão interessante assim, por que ela caiu tanto nos últimos 12 meses? E isso está ligado, essa queda de praticamente 10% na ação da Vale está muito relacionada à queda do valor do minério de ferro. Essa queda no valor do minério de ferro, ela está muito ligada à economia chinesa. A economia chinesa é a principal importadora de aço do Brasil. Então, quando a gente tem uma recessão na China em relação ao ferro, isso impacta diretamente na economia de uma das maiores mineradoras de ferro, que é claro o caso da Vale. Além disso, nós também temos as questões de instabilidade econômica global, ao redor de todo o planeta e algumas questões ambientais que também auxiliaram na queda, na desvalorização das ações da Vale. Agora falando um pouquinho sobre o futuro, vários economistas estão com uma perspectiva positiva para a Vale. A gente vê que recentemente a Vale tem diversificado a sua produção em busca de minérios mais básicos, como o cobre e o níquel. E esses minérios, eles são essenciais para a produção de tecnologias verdes, como, por exemplo, os carros elétricos, as baterias dos carros elétricos. Então, é uma oportunidade de crescimento para a empresa também. Além disso, a gente tem que considerar também que o preço do minério de ferro pode voltar a subir conforme a economia da China melhore e, é claro, outros fatores econômicos externos, outras questões econômicas. Então, quais os pontos positivos para investir na Vale? O primeiro, como eu falei para vocês, é a questão dos dividendos, Ela é uma empresa que paga bons dividendos e dividendos recorrentes ao longo do ano.
O segundo ponto é que ela é uma empresa perene, né? Já está no mercado há muito tempo e tem esse potencial para recuperação e valorização desse ativo. E o terceiro ponto é que é uma empresa que também está bem posicionada, podendo aproveitar essa mudança de tecnologia que a gente está passando, né? Essa busca por tecnologias mais verdes. E aí, se você parar para fazer uma análise gráfica, né, desse ativo, hoje, olhando ali por volta dos R$52, pode ser um valor interessante para você comprar esse ativo. Só que você tem que ter em mente também que se esse ativo cair até esse valor, nada impede de ele cair mais, né? Então, ao curto prazo, se a gente olhar uma janela de tempo curta, você pode, querendo ou não, ter um risco investindo nessa empresa, porque ela pode cair mais do que dos R$52. Então, falando assim, quais são os riscos? O primeiro é, logicamente, a variação do preço das commodities. Então, a gente está falando da variação do preço do ferro, que pode, sim, impactar diretamente na economia da empresa. O segundo ponto seria uma desaceleração global na questão de desenvolvimento de infraestruturas ou uma recessão maior na China, fazendo com que o preço do minério de ferro caia mais. E o terceiro são problemas ambientais, né? Problemas operacionais que poderiam fazer com que essa empresa perca valor no mercado de ações, né? Como, por exemplo, a gente já viu os desastres de Mariana, desastres de Brumadinho, e isso pode gerar um prejuízo gigantesco para a empresa. Então, qual é a minha recomendação para você? Avalie muito bem se você tem o perfil para investir nesse tipo de ação, né? Se você tem um perfil mais conservador, talvez não seja ideal para o seu perfil. Se você tem um perfil mais arrojado, mais avançado, né, que aceita riscos, pode sim ser uma boa oportunidade. E aí, fala para mim, você gostou dessa análise que eu trouxe aqui para você? Você já investe na Vale ou está pensando em investir? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui. Também compartilhe esse vídeo com um amigo que quer investir na Vale e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!